Celso Amorim, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse acordo firmado hoje em Teherã, a importância dele em termos geopolíticos mundiais e o que isso pode significar para a região do Oriente Médio. Olha, eu acho que o acordo é naturalmente, potencialmente muito importante, porque ele vai permitir que se caminhe por uma via pacífica e de negociação para resolver o problema, as dúvidas que possam existir em torno do programa nuclear iraniano. Claro que isso vai depender da reação dos outros países, mas na minha avaliação não há mais nenhuma razão para você ficar insistindo numa via de sanções e de pressões, uma vez que aquilo que estava se pedindo de imediato do Irã em relação ao acordo de troca, até em correspondência do presidente Obama para o presidente Lula e outras, era o que o Irã se comprometeu a fazer: colocar 1.200 quilos do seu urânio levemente enriquecido num terceiro país, que no caso é a Turquia, e sem a condição de ter que receber antes o combustível pelo qual ele será trocado. Então eu acho que isso é uma grande vitória. Isso parecia impossível, todo mundo dizia que o Irã estava querendo enrolar e ele aceitou isso, naturalmente no pressuposto também de que isso conduza a uma relação mais cooperativa no campo nuclear. Então eu acho que, digamos, esse acordo, ele é sobretudo um passaporte, uma abertura, um portal para você chegar a um novo tipo de relação entre a comunidade internacional e o Irã nesse tema. Essa foi uma das maiores vitórias da diplomacia brasileira? Olha, eu acho que foi uma vitória da diplomacia. Então, o Brasil esteve envolvido, naturalmente, de maneira muito protagônica, também com a Turquia, que foi fundamental, até porque é um país também próximo e ao mesmo tempo é um país da OTAN, de modo que isso tudo ajudou muito a fazer as ações. Um país muçulmano também, que conhece os hábitos e a maneira de pensar dos iranianos, mas eu acho que houve muita persistência da nossa parte, desde o momento em que o presidente Lula recebeu o presidente Ahmadinejad em Brasília, desde quando ele me instruiu aí a Isfahan, todo mundo dizia, o que o Brasil vai fazer lá, e graças a essa persistência nós obtivemos esse resultado. Eu já falei com o ministro russo rapidamente, o presidente Lula falou com o presidente Sarkozy também por telefone, me passou a palavra para que eu explicasse algum detalhe. Amanhã eles vão se ver também em Madrid. Eu acho que, e eu vou naturalmente falar com outros dos meus interlocutores, eu acho que poderemos ajudar a mostrar para eles que nós conseguimos um bom acordo, que é um excelente começo para uma relação nova entre a comunidade internacional e o Irã. Não é que os problemas estejam todos resolvidos, mas eu acho que vai ser possível ter um diálogo, e um diálogo em bases muito mais abertas. Vai depender muito da atitude dos interlocutores também. Se eles voltarem a uma atitude só de pressão, de ameaça, eu creio que o Irã vai novamente se crispar. Mas eu acho que há condições para encontrarmos um caminho positivo. E as implicações que esse acordo possa ter no futuro no Oriente Médio? Você disse que tem boas perspectivas. Olha, não, eu acho que isso aqui ainda vai tomar tempo. Eu acho que resolver, ou encaminhar, melhor dizendo, que essas coisas não se resolvem assim de um dia para outro, né? Mas encaminhar bem a questão nuclear iraniana é um passo para você também poder inserir o Irã nas discussões sobre o Oriente Médio. E o Irã é um ator fundamental no Oriente Médio. O Irã tem muito peso. As pessoas podem gostar ou não gostar disso. Eu sei que existem na região, como em todas as regiões, mas talvez ali, como me disse uma vez um ministro palestino, nosso problema é que nós temos muita história e pouca geografia. Então, lá talvez os problemas sejam mais agudos. Mas o Irã é um ator fundamental ali, como é a Turquia também, e eu acho que isso vai permitir o Irã, aos poucos, passar por uma atitude mais de diálogo, de cooperação. Agora, isso vai tomar tempo, né? As coisas não se conseguem todas de uma única vez, mas eu achei positivo. Eu gostaria que o senhor avaliasse, pelo menos assim, os pontos do acordo assinado. Olha, os pontos mais significativos, eu diria, é difícil você dizer, porque aquilo forma um conjunto, né? E dependendo do ponto que você salienta, você pode estar salientando mais para um lado ou mais para o outro. Mas como nós encaramos
o acordo, não esse acordo agora, mas como nós encaramos o acordo sobre troca de urânio como um instrumento fundamental para a criação de confiança, para abrir o diálogo, eu diria que os parágrafos que dizem respeito a isso são os mais importantes. E essa é a primeira vez que o Irã põe por escrito que ele aceita que sejam 1.200 quilos, que havia uma discussão sobre a quantidade, que ele aceita depositar no terceiro país, que é a Turquia, e que ele aceita fazer isso antes de receber antes dele receber o combustível, que é uma coisa que demora vários meses, uns dizem 10 meses, outros dizem 8 meses, outros dizem 1 ano. Então, e esse tempo todo, que se ele fosse, se não pudesse haver logo a transferência do urânio, ia gerando mais desconfiança, piorando a situação. Então eu acho que esse ponto é o ponto, eu não vou usar o termo ponto nuclear porque não fica bem, mas é o ponto nodal do acordo. Agora é claro que se você olhar do ângulo do Irã, também é muito importante que tudo isso está sendo feito com a perspectiva de ter no futuro uma relação mais cooperativa com a comunidade internacional. O Irã tem naturais aspirações a ter usinas nucleares, e ele vai precisar de cooperação com outros países como o Ocidente, com o Japão, né? Então eu acho que esse acordo também abre a porta para isso de uma maneira que a comunidade internacional esteja segura de que não há desvio para atividades militares. Sobre o outro ponto que você havia mencionado, que é o papel que isso, a importância que isso tem para o papel do Brasil, eu diria que, olha, é uma etapa, mas eu acho importante, porque muita gente se perguntava o que o Brasil tem a fazer com isso, muita gente se perguntou quando o presidente Lula foi ao Oriente Médio, o que o Brasil tem a fazer no Oriente Médio. Olha, nós acreditamos que por muitos fatores, claro que o presidente Lula, ele próprio, pela personalidade que ele é, pela política que ele imprimiu, pela sua tendência natural a tratar das coisas politicamente e buscando a conciliação, já é um grande fator. Mas independentemente do presidente Lula, o Brasil tem também uma capacidade de encontrar soluções, de buscar um caminho de consensos, de atuar pela persuasão e não pela pressão. E eu acho que isso se fez sentir agora junto com a Turquia, aliás, que foi também um ator muito importante. Foi uma parceria, digamos assim, até improvável, Brasil e Turquia, para atuar numa situação como essa, mas eu acho que deu muito certo e foi muito importante.